Malaquias, capítulo 1. Hoje nós então vamos concluir o capítulo 1 de Malaquias. Estamos aí fazendo a exposição verso a verso do livro do profeta Malaquias. Hoje nós vamos então ler do verso 11 ao verso 14. Deus censura a adoração do seu povo, uma mensagem aos sacerdotes, parte 3. Deus censura a adoração do seu povo, uma mensagem aos sacerdotes, parte 3. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Aquele que encontrou, por gentileza, coloque-se de pé. Malaquias capítulo 1, do verso 11 ao 14. Aquele que encontrou, coloque-se de pé. Vamos ler então, com toda reverência, com todo respeito, a palavra do nosso Deus. Diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras. Porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado ou roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazem a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. A força da argumentação do profeta Malaquias nos constrange, ó Deus, e nos leva a avaliarmos a nossa adoração e o culto que nós oferecemos ao Senhor. Pedimos que a tua palavra encontre guarida em nossos corações e nos desafie, ó Pai, individualmente, a assumirmos um verdadeiro compromisso de oferecermos ao Senhor um culto bíblico, uma adoração pautada na tua palavra, que agrada ao teu coração e lhe dê prazer. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor seja mais uma vez honrado. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o assento de vocês. Nós temos aqui dois visitantes, temos a Rayane e o Gabriel. Rayane e Gabriel, levante uma das mãos. Estão ali no fundo. Foram convidados por alguém? Quem está ali? A Sara, tá bom. Rayane, então, e Gabriel, os amigos da Sara, sejam muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe vocês. Meus irmãos, bom, nós dividimos o nosso sermão nessa noite em 4 pontos. Cada versículo trará para nós, então, algum ensinamento teológico, né? Orientações bíblicas sobre a adoração. Então, veja comigo, em primeiro lugar, no verso 11, nós aprenderemos o seguinte: para o profeta, haveria um dia em que povos de outras nações adorariam a Deus adequadamente. É o que nós encontramos no verso 11. Para o profeta Malaquias, haveria um dia em que povos não israelitas, gentios, prestariam a Deus um culto que lhe seria do seu agrado. É o que nós encontramos no verso 11, será o primeiro ponto do nosso sermão. O segundo ponto do nosso sermão, irmãos, está aí no verso 12. Os sacerdotes são acusados de liderarem a profanação do culto a Deus. No verso 12, então, veremos que aqueles homens que foram autorizados por Deus para conduzirem o seu povo em adoração, os sacerdotes que eram autorizados por Deus para conduzirem a liturgia de Israel, aqui eles são, então, acusados de liderarem a profanação do culto a Deus. Terrível acusação. Verso 13, terceiro ponto da nossa mensagem. Os sacerdotes se cansaram do seu ofício, tratando o culto com desprezo. Eles se cansaram da sua tarefa litúrgica e passaram a tratar a adoração com total desprezo. Em quarto e último lugar, no verso 14, Deus não aceita o culto de um enganador. Deus avalia os corações. E aqui no verso 14, o enganador, ele é amaldiçoado por Deus.
uma sentença forte, muito forte. Vamos então, irmãos, a partir do primeiro ponto. Haverá um dia em que povos de outras nações adorariam a Deus adequadamente. Verso 11 diz assim, me acompanhe na sua Bíblia. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, esse é um texto não apenas de difícil interpretação, mas de difícil tradução. Não é um texto difícil apenas de interpretá-lo, mas é um texto de difícil tradução. Se os irmãos perceberem, toda a sentença está no presente. Está no presente. Mais uma vez, veja o que diz. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Esse verso, no presente, pode conduzir a uma interpretação equivocada sobre a teologia da adoração. No presente, esse verso ele pode trazer o seguinte sentido: Deus aceita a adoração de outros povos. Ainda que outros povos, ainda que outras nações levem seus sacrifícios a divindades pagãs, se há sinceridade no coração do adorador, o Deus verdadeiro aceita. No entanto, se essa for a interpretação correta desse texto, Malaquias é o único profeta, o único autor do Antigo Testamento que ensina que Deus recebe a adoração, mesmo quando ela é oferecida a outras divindades pagãs, mesmo quando ela é oferecida a outros deuses. No entanto, meus irmãos, como eu disse, trata-se de um problema de tradução. Trata-se de um problema de tradução. Algumas traduções, como a NVT, como a NVI e como a Revista Atualizada, fizeram a tradução desse versículo com as suas sentenças no presente. Mas é perfeitamente possível, segundo basicamente a maioria dos comentaristas e das autoridades no Antigo Testamento, que esse versículo seja traduzido com a sua sentença no futuro. Com a sua sentença no futuro. Interessante notar, irmãos, que a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Corrigida e Fiel colocaram todos os verbos no futuro. Então, nós encontramos na Almeida Revista e Corrigida e na Corrigida e Fiel uma tradução diferente daquela que nós encontramos na NVI, na NVT e na Revista e Atualizada. Quem aqui, por gentileza, tem a Revista e Corrigida ou a Corrigida e Fiel, onde os verbos estão no futuro? Irmão Williams, quem mais? Irmão Antônio? Mais alguém encontra o verso 11 no futuro, com os verbos no futuro? Nós acreditamos que a sentença inteira, com seus verbos no futuro, apresenta a melhor tradução. Ficaria assim: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso em uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. A sentença com os verbos no futuro, irmãos, de alguma forma, se harmoniza com a maioria das profecias que nós encontramos no Antigo Testamento sobre a inclusão dos gentios no povo de Deus. Por isso, esses dias algum irmão, acho que foi o irmão Edson que brincou comigo, falou: pastor, a gente comprou a NVI e está indo para outra, né? Não, irmãos, as nossas traduções, elas são muito boas, mas algumas ressaltam alguns versículos ou trabalham com alguns versículos com maior exatidão que a outra. Por isso que é bom que o irmão tenha acesso à maioria das traduções. Louvado seja Deus que o contexto evangélico brasileiro é rico em traduções bíblicas, é rico.
E hoje nós temos a facilidade de ter esse acesso. Em um aplicativo de celular, você pode ter acesso a 4, 5, 6 versões. Por isso que é importante nós, então, fazermos uma leitura daquele mesmo versículo em outras traduções. E, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, faz mais sentido entender o verso 11 no futuro, não no presente. Deus não está aceitando a adoração de povos pagãos que estão levando a Ele ofertas a outras divindades. Né? Não existe essa teologia em Malaquias. Mas aqui o que nós encontramos, irmãos, é a expectativa do profeta de reconhecer que um dia, no futuro, Deus aproximaria de si outras nações. E essas nações que no futuro seriam aproximadas, e nós veremos que isso aconteceria por intermédio da nova aliança, essas nações que seriam aproximadas prestariam a Deus uma adoração que seria recebida por Ele. Uma adoração verdadeira, uma adoração autêntica. Veja comigo, a expressão que aparece aqui no verso 11, desde o nascente do sol até o poente. Tem canetinha? Grifa essa expressão. Desde o nascente do sol até o poente, essa expressão, ela aparece outras vezes no Antigo Testamento. Ela aparece outras vezes. E sempre que essa expressão aparece, é em linguagem preditiva. É linguagem preditiva, apontando para o futuro, a respeito de uma futura era de grandes bênçãos. Veja comigo, por favor, Salmo 50. Abra lá sua Bíblia comigo. Vamos ver alguns textos onde essa expressão aparece em uma linguagem preditiva e que, de alguma forma, fortalece o argumento de que o verso 11 deveria ser traduzido com seus verbos no futuro. Salmo 50. Salmo 50, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes do seu aprisco, pois são meu todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meu todos os animais que vivem no campo. Se eu tiver fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoquem-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Nós encontramos aqui, então, irmãos, uma sentença, onde Deus critica a adoração ao seu povo, mas também nós encontramos aqui, no final do verso 9, 10 e 11, ou melhor, no final do verso 13, 14 e 15, um tempo de restauração, caso o povo de Deus o invoque no dia da angústia, ofereça sacrifícios de ações de graças, então Deus o livrará e será glorificado no meio do seu povo. Agora vá comigo lá para o Salmo 113. Salmo 113. Ainda no Saltério, vamos lá comigo para o Salmo 113. Salmo 113, do verso 3 ao 4. Do verso 3 ao 4, quem achou, diga amém. Amém. Do nascente do sol até o poente, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor
acima de todas as nações, e a sua glória está acima nos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, note que essa expressão do nascente ao poente sempre aparece dentro de um contexto de adoração a Deus. E nós encontramos aqui sentenças que afirmam, em linguagem preditiva, a bênção de Deus sobre o seu povo. Então, irmãos, faz sentido que o verso 11 em Malaquias capítulo 1 esteja com seus verbos no futuro, né? A expressão, ela também está relacionada ao enxerto de outras nações ao povo de Deus, né? Traz a ideia de que no futuro nações serão aproximadas e nações então serão enxertadas ao povo da aliança. Vá comigo agora para Isaías capítulo 59, por favor. Isaías capítulo 59, você está no saltério, então vá para frente. Nós temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Isaías, melhor, né? Jeremias e Lamentações, então, antes de Jeremias e Lamentações, profeta Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, verso 19. Quem achou, diga amém. Assim temerão o nome do Senhor, desde o poente, mais uma vez, a expressão aqui se repete, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá, note aqui que a sentença está no futuro, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Verso 20, o Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, nós encontramos aqui uma sentença que aponta para um momento em que, no futuro, Deus, então, virá de maneira extraordinária e aproximará dele mesmo outras nações. Para a gente finalizar, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, nas palavras de um judeu do primeiro século, o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, do verso 17 ao verso 18. Quem achou, diga amém. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. O que Paulo está dizendo aqui dentro do contexto do capítulo 11? A oliveira cultivada é Israel. É a nação do Antigo Testamento. Essa é a oliveira cultivada. É o povo de Deus. Mas os gentios são o que Paulo chama de oliveira brava. A oliveira cultivada, ela cresceu porque o seu dono a plantou, de maneira consciente dela cuidou. Mas a oliveira brava, não. A oliveira brava, ela cresceu por acaso, à beira do caminho, de maneira não intencional. Então, eu e você que somos gentios, somos chamados pelo apóstolo Paulo de oliveira brava. E o texto diz que Deus tirou, então, galhos da oliveira brava e enxertou esses galhos da oliveira brava na oliveira cultivada. Eu e você, por meio de Jesus Cristo, fomos conectados, enxertados à oliveira cultivada. Por isso que hoje nós fazemos, então, parte do povo de Deus. Nós fomos, para ilustrar um pouco melhor esse ponto, quando nós fomos ali a Cristolândia, quem foi a Cristolândia? Levanta uma das mãos aí, por favor. Quem foi a Cristolândia? Tá. Vocês viram ali, os irmãos que foram a Cristolândia, vocês viram ali um pé de mexerica e um pé de limão unidos um no outro? Vocês viram? Quem viu isso aí? Eu achei aquilo extraordinário. Então, lá na Cristolândia, irmãos, tinha um pé de mexerica e um pé de limão
unidos. Então você não sabia qual que era o original, né? Na verdade, me falaram que o original era o pé de mexerica. E aí, enxertaram o pé de limão na mexerica. Então você encontra ali numa mesma árvore, né? 2 frutos diferentes. Você encontra a mexerica e você encontra o limão. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Israel é a mexerica. E eu e você somos o quê? Azedos como limões. Mas o pé original é a mexerica. Deus, então, nos tomou e nos enxertou na mexerica. Nós, então, desfrutamos da seiva da mexerica. Eu não sou mexerica nem você, nós somos limões. Da mesma forma que o fato de ter sido enxertado na oliveira cultivada em Israel não me torna judeu. Eu continuo sendo gentio, mas por intermédio de Jesus, do descendente de Abraão, essa promessa que nós encontramos aqui em Malaquias, olha, a promessa do verso 11, vamos ler novamente lá. Malaquias diz no verso 11, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande o meu nome entre as nações, e em todos os lugares será oferecido ou queimado incenso, e será trazido ofertas puras, porque será grande o meu nome entre as nações. Essa promessa, em algum nível, se cumpriu na minha e na sua vida. Porque não apenas Israel agora recebe esse título de povo de Deus, eu e você também somos povos de Deus e podemos oferecer, então, a nossa adoração ao Senhor. Então, essa promessa, ela se cumpre. E hoje eu e você podemos oferecer uma adoração aceitável ao nosso Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, o que Malaquias disse para Israel naqueles dias foi justamente isso. Olha, a adoração de vocês está sendo censurada. Vocês profanaram e violaram o culto a Deus. Mas haverá um dia em que de outras nações, gentios, serão aproximados do meu povo. Então oferecerão a Deus uma adoração que lhe seja aceitável. É o que aconteceu conosco. Então não se esqueça disso. Né? Olha para o seu irmão e fala assim, você é um limão. Fala para ele aí. Azedo. Mas Deus te escolheu. Deus te ama. Deus te incluiu no seu povo pela graça. Apesar de você ser tão azedinho como você é. Né? Achei maravilhosa, irmãos, aquela plantinha. Obrigado. Foi isso que Deus fez. Então nos aproximou do seu povo através da nova aliança. Agora, irmão, segundo ponto da nossa mensagem, verso 12, os sacerdotes são acusados de liderarem a profanação do culto a Deus. Veja que acusação terrível. Verso 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Então veja essa primeira sentença aqui. Mas vocês estão profanando o meu nome. Essa é uma grave acusação. Essa expressão, o meu nome, ela aparece 6 vezes no livro de Malaquias. Isso significa que Deus ele tem zelo pelo seu nome. Né? Deus ele tem zelo pela sua glória e zelo pela sua reputação. Mas a liderança religiosa, os homens que eram responsáveis pela liturgia em Israel, estavam profanando o nome de Deus. No judaísmo isso tem um nome. Os judeus chamam esse comportamento de profanar o nome de Deus de Shilul Hashem. Shilul Hashem, que significa profanar o nome. Profanar o nome. Então, para o judeu, quando um judeu se comporta mal, quando um judeu viola a lei, quando um judeu tem um comportamento que de alguma forma prejudica a comunidade judaica e coloca em risco o nome de Deus, então eles dizem que aquele judeu cometeu Shilul Hashem, profanou o nome de Deus. Dentro do contexto evangélico brasileiro, seria como dar um mau testemunho. Um mau testemunho. Né? Quando, então, um crente age de maneira errada, quebra os princípios da palavra de Deus, faz aquilo que não está na Escritura Sagrada, sendo ele um crente, então, esse crente está profanando o nome de Deus. Tamanha a identificação do crente com o nome do Senhor.
Tamanha a identificação do crente com o nome do Senhor. Veja comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ver um texto do Novo Testamento que lança um pouco de luz sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6. Aquela liderança religiosa só pôde profanar o nome de Deus porque eles representavam o nome de Deus na comunidade. Eles foram autorizados por Deus para conduzirem o seu povo, né? Na tarefa litúrgica, na tarefa religiosa. Isso significa que, da perspectiva bíblica, somente um crente pode profanar o nome de Deus, porque o crente foi autorizado a ministrar perante o Senhor. Então, da perspectiva bíblica, somente um crente pode profanar o nome de Deus. Agora, veja como isso ganha uma proporção muito grande no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 6. Quem achou, diga amém. A partir, irmãos, do verso 15. Diz assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Veja agora comigo do 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Nós encontramos, então, aqui uma linguagem litúrgica retirada do Antigo Testamento. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Da perspectiva do Novo Testamento, o nome de Deus também pode ser profanado. E, de acordo com Paulo, por dois motivos básicos nesse texto. Primeiro, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então, se eu cometo um grave pecado, eu ofendo o corpo. Se eu erro contra o corpo. E o nome de Cristo é profanado. E o outro argumento do apóstolo Paulo é porque eu sou o templo do Espírito Santo. Quando eu cometo um pecado, eu peco contra o santuário de Deus. Por isso que, da perspectiva tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, todo pecado é uma profanação do nome. É uma profanação do nome. Sempre que pecamos, o nome de Deus está em risco, está em jogo. Sempre que o crente peca, nós, então, corremos o risco de profanar o nome de Deus. Por isso, essa forte expressão judaica, Shilu Hashem. O judeu, então, que peca, ele está profanando o sagrado nome de Deus. Isso aqui tem a ver com o que a gente fala sempre sobre o testemunho cristão, irmãos. Sempre nós falamos a respeito da necessidade que o crente tem que ter com a sua vida, com o seu comportamento. Se você se identifica como cristão, se você se identifica como alguém que teve uma experiência de conversão, se você se identifica como alguém que foi regenerado e que nasceu de novo, vão ficar de olho em você, vão avaliar a sua vida. E quando você cometer um pecado diante dos olhos das pessoas, vão olhar e vão falar assim, olha, mas não diz que é crente? Nós carregamos um nome sagrado, né? Nós nos identificamos como cristãos, né? Nós, então, corremos o risco de profanar o nome e o sagrado nome de Deus. E aí o restante do verso mostra, né, como os sacerdotes estavam profanando o nome de Deus. No culto. Pior de tudo, no culto. Se uma pessoa está preparada para profanar o nome de Deus no culto, imagina fora dele. Se uma pessoa está preparada, né, para profanar o nome de Deus no culto a Deus, imagina fora do contexto do culto. Imagina fora do contexto litúrgico. Diz assim o restante do texto: quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Não é a primeira vez que Malaquias usa o verbo desprezar, né? A palavra hebraica é badzá, que traz a ideia de menosprezar, desdenhar, atribuir pouco valor. No verso 7, o texto diz que o nome de Deus foi desprezado pelos sacerdotes. Aqui, tanto a mesa, onde os sacrifícios eram apresentados, quanto os próprios sacrifícios eram desprezados pelos sacerdotes. Então, a acusação, irmãos,
é que a profanação do nome de Deus e o desprezo pelo culto acontecia num ambiente de adoração. Acontecia num contexto de adoração, onde então as ofertas eram levadas, os sacerdotes então tomavam aquelas ofertas com absoluto desprezo, sem o menor senso de reverência e de zelo, realizava aquela oferta de maneira absolutamente despretensiosa, sem reconhecer a sacralidade do nome de Deus. Então, tudo aquilo estava sendo desprezado por aqueles que deveriam liderar no culto a Deus. Estavam fazendo realmente pouco caso das coisas de Deus. Então, irmãos, isso aqui traz um real ensinamento para nós. Tem gente que acha que isso aqui que eu e você nós estamos fazendo é uma baboseira. Tem gente que acha que esses nossos encontros semanais, sabe, não passam de algo sem sentido. E tem pessoas, irmãos, que podem, inclusive, frequentar igrejas locais, participarem dos cultos e achar, gente, isso aqui tudo é sem sentido. É uma baboseira. Todo esse rito, para quê? Toda essa ordem, para quê? Toda essa chamada para excelência, para reverência, para quê? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E talvez o mais assustador é que por trás da motivação desses sacerdotes, desse comportamento de desprezo, estava a ideia de que Deus não estava abençoando Israel. Então era mais ou menos assim: como Deus não abençoa, como Deus não intervém, como Deus não restaura a sua nação como prometeu, então a gente vai continuar agindo assim. Vamos continuar agindo assim. Deus não faz a parte dele, eu não faço a minha. Deus não intervém como ele prometeu, então para que eu vou fazer alguma coisa? Então, note, irmãos, como isso é grave. Esse tipo de comportamento do sacerdote estava acontecendo dentro do contexto de culto a Deus, né? Irmãos, nós vamos chegar um pouco mais adiante em Malaquias e nós vamos perceber algo interessante. Malaquias, ele começa a censurar a adoração do povo. Começa a censurar o comportamento do povo dentro de um ambiente de culto. Um pouco mais para frente em Malaquias ele vai censurar o baixo nível de moralidade entre os israelitas. Qual que é a conexão disso? Se não há reverência no culto a Deus, se a adoração a Deus não é oferecida como deve ser, se não há zelo, se não há respeito, lá fora, no casamento, nas relações sociais, vai ser tudo uma bagunça. Se não há respeito por Deus dentro da igreja, você acha que vai ter respeito lá fora? Se uma pessoa não tem zelo por Deus, não ama o Senhor, não se preocupa com o culto a Deus, a pessoa vai se preocupar lá fora com a sua moralidade? Se uma pessoa não reconhece a sacralidade do nome de Deus, a importância desse nosso encontro, se uma pessoa não se mantém, e sabe, com a verdadeira expectativa que Deus está presente em nosso meio, ela vai cuidar do comportamento dela lá fora. Há uma conexão. Se há bagunça aqui dentro, tem bagunça lá fora também, na vida dos crentes. Se há desordem aqui dentro, há desordem na vida dos crentes lá fora. Agora, irmãos, quando um crente respeita o culto a Deus, tem zelo pelas coisas de Deus, tem reverência pelas coisas de Deus, trata as coisas de Deus com seriedade, lá fora ele vai agir do mesmo jeito. Ele vai agir do mesmo jeito. Porque ele sabe que, à luz do Novo Testamento, a nossa adoração ela não está limitada pelas paredes. Aqui nós oferecemos uma adoração pública. Mas Paulo disse em Romanos capítulo 12 que nós devemos apresentar a Deus, dia após dia, de maneira contínua, como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós sabemos que o nosso altar, é no nosso altar que um culto diário é oferecido, não somente aqui. Irmãos, como isso é real? Como isso é real? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, então, restaurar o culto a Deus aqui. A reverência, o zelo, o respeito. Adorar a Deus com a intenção correta, com a motivação correta. Deus avalia o coração do adorador, é o que nós estamos vendo aqui. E se nós, então, tivermos zelo, respeito pelas coisas de Deus aqui, isso vai ser refletido na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente pise o nosso pé. Porque nós vamos ver aqui no finalzinho, no nosso último apontamento, Deus sabe quem são os adoradores que o enganam, ou pelo menos tentam enganá-lo. Então a nossa adoração tem que ser legítima, tem que começar aqui. Terceiro ponto da nossa mensagem, irmãos, verso 13. Os sacerdotes se cansaram do seu ofício e trataram a Deus com desprezo. Verso 13. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso. Algumas traduções vão dizer que viram as costas para mim.
Diz o Senhor dos Exércitos: oferecem animais roubados ou mutilados? Coxos ou doentes? Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Então, irmãos, nessa primeira sentença, e vocês dizem ainda que canseira e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, Deus viu que os sacerdotes estavam enjoados, enfadados e cansados do seu ofício. Eles estavam cansados. A liderança religiosa estava cansada de conduzir o povo em adoração. A liderança religiosa estava enjoada, eles estavam enfadados. Conduzir liturgicamente um povo era para eles uma canseira. Que canseira! Era assim que os sacerdotes conduziam a adoração a Israel. A expressão voltaram as costas para mim, ou torceram o nariz para mim, indica que, da perspectiva dos sacerdotes, Deus era obrigado a abençoá-los. Mas como isso não estava acontecendo, Deus então tornou-se digno de desprezo. Irmão, você acha que isso não acontece hoje? Pastores cansados, pastores enjoados, pastores desanimados e frustrados com o ministério pastoral, eles conduzem a igreja dessa forma. Que canseira. Estou cansado disso. Vou lá, vou fazer a minha parte, vou para casa. E no final do mês, eu recebo então os honorários pastorais. Eu só preciso ir lá, dar um abraço no irmão, perguntar: você está bem? Só preciso ir lá falar assim: minha irmã fez o cabelo essa semana, que Deus te abençoe. Aí ela vai pensar: poxa, o pastor nota em mim. O pastor realmente cuida das ovelhas. Mas no coração dele, ele está agindo de maneira profissional. Quer saber? Estou cansado, estou enjoado. Como Deus não interviu como prometeu, como Deus não tratou dos problemas da minha casa e da minha família, por que eu vou ficar gastando tempo cuidando dos problemas dos outros, se nem os meus problemas são resolvidos por Deus? Então eu vou, faço de maneira profissional e altamente técnica a minha função, realizo o meu ofício e volto para casa. Qual que é o problema? Que ele pode enganar os crentes, mas ele não engana Deus. Quem avalia a adoração é Deus. E quem está censurando a adoração dos sacerdotes é o próprio Deus. Irmãos, vocês acham que isso não acontece? Vocês acham que isso não acontece? Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus não aceita. Não aceita esse tipo de adoração. Tem uma canção que eu gosto, que é a canção do grupo Logos, chamada Evangelho. Evangelho. E logo no início, Paulo César, muito orientado por Deus, ele diz assim nessa canção: eu sinto verdadeiro espanto em meu coração, em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como ele tem que ser. Então, da perspectiva dos sacerdotes, eles eram merecedores da intervenção de Deus, e Deus deveria abençoá-los. Mas como Deus não os abençoou, então Deus poderia ser tratado com desprezo e o culto poderia ser tratado, igualmente com desprezo. É o que a gente vive hoje. Olha, o Senhor não me abençoou, então não vou fazer minha parte. É o servo dizendo ao Senhor como ele tem que ser. É o servo agindo como ele tem que ser. Irmãos, nós temos que avaliar o nosso coração. Porque quando nós passamos por dor e passamos por sofrimento, dificilmente nós encontramos a força que nós precisamos para adorar ao Senhor com alegria e com ímpeto, mas é possível. Porque nós não adoramos a Deus simplesmente porque Ele nos dá as coisas, não. Ele é digno da nossa adoração, mesmo nós passando pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso é adoração verdadeira. E Ele é digno do melhor da nossa adoração, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja enfermo, ainda que eu esteja em crise no casamento, ainda que eu esteja passando por problemas graves no meu local de trabalho, Ele ainda assim é digno do melhor da nossa adoração. Agora imagine, Senhor, o Senhor não abençoou a minha casa, a minha família? Pois eu não vou para o culto. O Senhor não me abençoou? Pois eu não vou entregar meu dízimo. Como se Deus precisasse de um centavo nosso, irmãos. Barganhando com Deus, invertendo as coisas, como se Ele fosse servo e nós senhores. Os sacerdotes estavam agindo assim, desprezando o culto a Deus, achando que Deus era realmente obrigado a abençoá-los, tratando as coisas dessa forma. Que canseira. E o texto ainda diz: oferecem animais roubados, coxos e doentes.
Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? E aqui, irmãos, Deus ele detalha as características dos animais oferecidos em culto. Primeiro, o primeiro dos sacrifícios é descrito como roubado ou dilacerado. A palavra grega gazu, ou melhor, a palavra hebraica gazu, ela tem um campo semântico muito vasto. Pode significar roubado, mas pode significar dilacerado. Se a tua versão traz a tradução dilacerado, é talvez a tradução que faz mais sentido. Então, note, essa era uma característica do animal que era levado à adoração a Deus. Um animal dilacerado, que foi morto no campo pelas feras. Foi morto no campo pelas feras. Então, aquele israelita tomou aquele animal já morto, já dilacerado pelas feras, tomou aquele animal despedaçado e ofereceu em adoração no templo. O sacerdote deveria olhar aquilo e, com base na lei, repreender o israelita, porque ele estava agindo contra a lei. Deveria repreender e orientá-lo. O sacrifício deveria ser de um animal macho, sem defeito, seja de bode, seja de cabra, enfim, seja de ovelha, mas deveria ser um macho sem defeito. O que o sacerdote estava fazendo? Pode trazer. Não tem problema, Deus vai aceitar. O dilacerado. Sabe o que é o mais grave dessa expressão? Gazu, animal dilacerado, é que ela faz referência a Êxodo capítulo 22, verso 31. Tem uma orientação na Bíblia para quem esses animais dilacerados deveriam ser oferecidos. Tem uma orientação na Bíblia para quem esses animais dilacerados deveriam ser oferecidos. Está lá em Êxodo capítulo 22, verso 31. Olha o que diz. Êxodo capítulo 22, verso 31. Para quem os animais dilacerados deveriam ser oferecidos? Êxodo capítulo 22, verso 31. Êxodo capítulo 22, verso 31. Quem achou, diga amém. Êxodo, segundo livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo. Diz assim: vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos? E a quem os israelitas estavam oferecendo aquela carne dilacerada? Irmãos, olha o nível da profanação do culto a Deus. E não só os israelitas estavam oferecendo animais que deveriam ser oferecidos aos cachorros, a Deus, como os sacerdotes estavam recebendo aquilo. Como a liderança estava recebendo aquilo. Note o caos religioso nos dias de Malaquias. Irmãos, pelo amor de Deus, alguém tem que se levantar e falar para o povo o que é certo. Alguém tem que se posicionar contra uma adoração não bíblica. Alguém tem que orientar o povo de Deus como Deus ele espera ser adorado. E alguém tem que estar preparado para dar a cara a tapa. Porque Deus está sendo tratado como um cão. Deus está recebendo em oferta, em culto, aquilo que era oferecido para um cão, para o cachorro. As sobras, as migalhas. Veja o nível de profanação a Deus. E os dois últimos sacrifícios lá em Malaquias são tratados como animais coxos e animais doentes. E nós vimos já, lá em Levítico 22, no verso 20 e 22, a lista de animais que compõem animais que seriam impuros. Animais doentes, aleijados, cegos, não deveriam ser oferecidos a Deus. Não deveriam ser oferecidos a Deus. Por isso que Deus, então, questiona aqui no final do verso 13. Vocês acham que eu vou aceitar isso de vocês? Vocês acham que eu vou aceitar isso de vocês? Meus irmãos, a aplicação para nós é que Deus ele não aceita ser tratado como cão. Deus ele não aceita ser tratado como qualquer coisa. Ele é digno, ele é glorioso, ele é santo, ele é majestoso. Ele é digno do melhor da nossa adoração. Nós não podemos oferecer a Deus o que sobra, as migalhas. Essa tem sido a argumentação do profeta Malaquias em toda essa sentença. Trata-se de uma teologia da adoração.
E também nós não podemos, pela nossa criatividade, achar que Deus ele quer ser adorado de qualquer forma. Essa pergunta, vocês acham que eu vou aceitar isso? Essa pergunta, ela deve ressoar nos nossos ouvidos sempre e com frequência. Quando nós entramos em ambiente de culto, quando nós temos a dúvida se Deus ele pode aceitar determinado tipo de culto, essa pergunta ela deve ressoar nos nossos ouvidos. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Deus não aceita qualquer coisa. O culto que Deus aceita é o culto prescrito por Ele, conforme nós encontramos na Bíblia, e com a intenção correta. Com a intenção correta. E por fim, irmãos, para a gente terminar, quarto e último ponto da nossa mensagem, Deus não aceita o culto de um enganador. Deus não aceita o culto de um enganador. Veja o verso 14. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, o verso 14, ele trata da lei sobre a oferta voluntária, que era prometida a Deus em alguma situação difícil ou por motivo de gratidão. O israelita tinha essa liberdade de oferecer uma oferta voluntária, ou porque ele estava vivendo uma situação muito complicada, ou por um motivo simples de gratidão. E essa lei da oferta voluntária, ela é regulamentada lá em Levítico capítulo 22 e Números capítulo 30. Mais uma vez, a mesma coisa. A oferta deveria ser de um animal macho, sem defeito, do gado, das ovelhas, das cabras. Mas, se alguém tentasse enganar a Deus, porque parece que era o caso, dentro do contexto aqui de Malaquias, tinha alguém tentando enganar a Deus, oferecendo não um macho, mas uma fêmea, um animal defeituoso, tendo no seu rebanho um excelente animal para ser oferecido, se alguém tentasse enganar a Deus, seria então maldito por Deus. Essa é a palavra que nós encontramos aqui. Maldito seja o enganador, porque violou a aliança, quebrou o tratado do grande rei. Em Atos nós temos um caso parecido, que pode lançar um pouco de luz sobre isso. Vamos lá comigo para Atos capítulo 5. Nós já abordamos esse texto na escola bíblica dominical, eu acho que vale a pena pensar sobre ele novamente aqui. Em Atos capítulo 5, alguém tentou enganar a Deus. Em ato de culto, de adoração. Tá? Atos capítulo 5, alguém tentou enganar a Deus em ato de culto e de adoração. E foi amaldiçoado por Deus. Foi amaldiçoado por Deus, né? Ser amaldiçoado por Deus significa ser privado das suas bênçãos. Significa ser exposto às hostilidades da vida. Alguém amaldiçoado por Deus carece da sua graça, carece da sua proteção. Alguém amaldiçoado por Deus torna-se alvo das punições e das sanções divinas. Então, note, Atos capítulo 5, qual que nós encontramos aqui? A partir do verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, quem achou, diga amém, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Crentes, primeiro século, igreja. A igreja já existia. A igreja já tinha sido fundada. Ananias e Safira, então, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O que eles fizeram? Estava o erro nisso aqui. Eles venderam uma propriedade, receberam um montante, um valor. Eles pegaram uma parte daquele valor para eles e entregaram o restante diante dos apóstolos. Mas qual que é a justificativa que nós podemos pressupor aqui do capítulo 5? Eles entregaram aquele valor aos apóstolos como se fosse o valor total da venda da propriedade. Como se fosse o valor total da venda. Eles esconderam uma parte, entregaram a outra parte, como se aquela parte entregue correspondesse ao valor total. Então Pedro disse, verso 3, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Quando, irmãos, quando uma pessoa ela tenta enganar a Deus, tendo o melhor para oferecer, seja do seu tempo, seja da sua vida, seja do que for, quando uma pessoa ela promete algo, se compromete com algo diante do Senhor, mas ela falta com a verdade, ela tenta enganar a Deus, existe uma influência diabólica por trás disso aí. O texto diz, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Estranho.
Talvez o objetivo de Ananias e Safira aqui fosse ser aplaudido pelos irmãos. Olha, que oferta volumosa eles deram, que oferta significativa eles deram, como eles são generosos, como eles pensam na causa dos crentes, como eles são cuidadosos com os pobres. Talvez esse tenha sido o motivo, ser bem visto e bem quisto pela comunidade cristã. Mas o texto diz, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor. Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Pedro está falando o seguinte, você vendeu, o dinheiro é seu. Por que você fez isso? Você reteu parte do valor para você. Pegava tudo. Você não é obrigado a dar um centavo. Não é. Mas por que você mentiu? Por que você permitiu? Interessante quando Paulo fala assim, permitiu que Satanás enchesse o coração, né? Permitiu que Satanás, então, influenciasse o coração, traz a ideia de que se o crente não tomar cuidado, ele pode permitir que o inimigo ele enche o seu coração, levando a ele fazer uma coisa que desagrada a Deus. Então, você prometeu algo para Deus? Se comprometeu com algo? Assumiu um compromisso diante de Deus? Avalie o seu coração. Você pode ser tentado a faltar com a sua palavra. Você pode ser tentado a não cumprir com aquilo que você prometeu. Você pode ser tentado a que Satanás enche o seu coração. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus não precisa do tempo de ninguém. Deus não precisa do serviço de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente, Ele é poderoso, Ele é Deus. Ele não precisa de nada de nós, irmãos. Então tome cuidado quando se compromete com Deus. Tome cuidado quando você assumir um compromisso, uma responsabilidade. O inimigo vai tentar fazer com que você falte com a sua palavra e minta. Nós podemos enganar os irmãos, mas é impossível enganar o Espírito de Deus. Impossível. E aí o restante do texto nós sabemos. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles morreram diante de Pedro. Morreram diante de Pedro. O que significa isso? Eles foram amaldiçoados por Deus, privados da vida. Privados da vida. Então, meus irmãos, voltando lá para Malaquias capítulo 1, verso 14, nós devemos guardar o nosso coração. Não podemos quebrar a aliança que nós temos com Deus. E o texto finaliza dizendo, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Interessante que lá no capítulo 1, verso 6, Deus diz que era pai. Ainda lá no verso 6 do capítulo 1, Deus diz que era Senhor, mas não tinha honra como pai e nem respeito como Senhor. Nem respeito como Senhor. E aqui Deus ele se apresenta como sendo rei sobre Israel. A noção de Deus como rei, ela aparece cedo na religião de Israel. Aparece cedo. Na verdade, nós estudamos aqui sobre a aliança abraâmica, sobre a aliança noética, sobre a aliança mosaica. A aliança pressupõe um tratado real, que Deus, como rei, faz com seus súditos, ou com os reis vencidos, né? Os reis vassalos. Então, Deus fez um tratado com o seu povo, um tratado real, mas o povo violou esse tratado. E como parte da aliança, parte do tratado, caso o tratado ou a aliança ela é violada, então o povo estava sujeito a sanções, e foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez. E ele faz isso porque ele é grande rei. Interessante essa expressão, grande rei, porque a ideia seria basicamente a seguinte, Deus ele não é como um rei comum, ele é grande. E significa que as suas bênçãos não podem ser comparadas, nem as suas maldições. Ele é implacável, ele é terrível entre as nações. O verbo pode ser colocado no futuro. Ele será terrível entre as nações, indicando o reinado do Messias com cetro de ferro sobre todas as nações. No final, irmãos, aqui Malaquias faz um paralelo entre o temor que as nações teriam de Deus, as nações pagãs teriam do Deus de Israel, e do pouco caso que os israelitas, então, fariam do Senhor. Para finalizar, então, irmãos, a nossa pregação nessa noite, aplicações básicas para a nossa vida. Aplicações básicas para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu e você, nós estamos em uma posição favorável. Deus ele pode receber a nossa adoração, porque hoje nós podemos, com alegria, falar que nós somos parte do povo de Deus. Deus nos enxertou na oliveira cultivada. Deus, então, irmãos, nos tirou... Como é o nome do pé de limão? Limoeiro, né? Deus nos tirou do limoeiro
E como é o nome do pé da mexerica? É o quê? É o quê? Pé de laranja, né? Então Deus nos enxertou nesse pé de mexerica laranja aí, não sei, né? É real. Nós não somos estrangeiros às promessas de Deus, né? Nós não somos estranhos às promessas de Deus, nós fazemos parte do seu povo. Então, irmãos, a minha e a sua adoração pode ser recebida. Deus pode se agradar de nós, pode ser maravilhoso. Segundo, irmão, nós carregamos o nome de Deus aonde quer que a gente vá. As pessoas olham para nós esperando assim, ó, Josué diz que é batista, não é? Lá no meu serviço, Vinícius diz que é pastor. As pessoas sabem que nós somos cristãos porque a gente se identificou assim. Você não era obrigado a se identificar assim, mas você assumiu um compromisso com Deus, você assumiu um compromisso com Jesus, você se identifica como cristão, você carrega um nome sagrado. Significa, irmãos, que a gente tem que ter cuidado com a nossa vida. Se a gente errar, a gente pode profanar o nome de Deus, né? Podemos fazer isso. Terceiro, irmãos, a gente não pode adorar a Deus como os sacerdotes fizeram. Que canseira, quer saber de uma coisa? Quantas vezes a gente faz isso, né? Irmãos, nós podemos chegar aqui cansados e exaustos, depois de uma semana de trabalho, depois de enfrentar muitos problemas, nós podemos aqui chegar com o nosso corpo fisicamente esgotado, mas espiritualmente nós temos que estar dispostos para oferecer o melhor da nossa adoração, em nome de Jesus. Oferecer uma adoração a Deus. Ai, que canseira, ai meu Deus do céu, né? Eu suspeito, meus irmãos, que se uma fábrica de travesseiros abrisse na rua da igreja, no Brasil, eles iam faturar muito, porque, irmãos, é incrível como tem pessoas que chegam desanimadas e permanecem desanimadas o tempo todo, no culto a Deus. Na hora de cantar, canta morrendo. Na hora de ler a leitura bíblica, começa com ímpeto, não chega nem no final do versículo, né? Irmãos, vamos levantar, vamos adorar ao Senhor, venha, traga seus dízimos e ofertas, tem que vir empurrado. Nós estamos aqui adorando quem? Quem te obrigou a vir aqui? Quem te obrigou a vir cultuar a Deus? Quem te obrigou? Ninguém aqui é obrigado a nada, irmãos. É por isso que nós vimos no nosso último sermão, Deus falando, quem dera tivesse alguém que fechasse o quê? A porta do templo. Imagina Deus contemplando aquele nível de adoração. Sem amor, sem intenção, sem desejo, né? sem sinceridade, um enganando o outro. Quem dera tivesse alguém. A gente não é obrigado a fazer nada, mas se você veio para cá, se você passou pelas portas desse templo, você vai oferecer o melhor da sua adoração em nome de Jesus. Se é para cantar, você vai cantar. Ah, pastor, a minha família está prejudicada, você vai derramar o seu coração diante de Deus. Ana não estava assim? Não podia ter filhos. Destruída, humilhada por Penina. E diante de Eli, ali ela chorou, ela derramou a sua alma diante de Deus. Eli pensou que ela estava bêbada, lembram disso? Mas então ela se levantou com seu semblante transformado, seu semblante diferente, e Deus a abençoou. Então você tem que vir para cá arrebentado, humilhado, destruído. Você vai oferecer o melhor da sua adoração, você vai chorar aqui. Mas eu tenho certeza que se oferecer uma adoração verdadeira, o seu semblante vai ser outro. Você pode chegar se arrastando aqui, mas você vai se levantar sabendo de que Deus recebeu sua oração. Então, irmãos, entrou por essa porta, venha disposto a dar o seu melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esquece, né? Nós precisamos, irmãos, porque Deus está aqui, presente no nosso meio. Deus está presente em nosso meio e Ele avalia a nossa adoração. Por fim, irmãos, não dá para enganar a Deus, não. Tem muita gente tentando enganar a Deus, irmãos. Tem muita gente se escondendo atrás de um comportamento santinho, bonitinho, roupinha maravilhosa, sabe, com perfumados e tudo mais, mas o seu coração não engana a Deus. Não engana a Deus. Eu achei bonito o comportamento desse irmão que nos presenteou com essa mesa de som, porque ele falou assim, pastor, eu não quero que fale de mim. Eu quero permanecer no anonimato. É óbvio que a diretoria ficou sabendo quem era o irmão, né? Para a gente tratar de toda essa parte burocrática.
mas o irmão não queria aplausos, né? Então esse irmão não é como Ananias e Safira. Não é como Ananias e Safira. A glória vai ser de Deus e a igreja vai ser beneficiada, né? Então, meus irmãos, não podemos enganar a Deus, né? Curve a sua fronte, enquanto isso a equipe de louvor vai vir aqui à frente. Santíssimo Deus e eterno Pai, ó Senhor, nos ajude, Pai, a oferecermos o melhor da nossa adoração. Coloque-se de pé, igreja, por favor. Ó Pai, nós podemos estar, ó Deus, feridos, machucados, magoados, Senhor, humilhados. Ó Deus, a nossa vida pode não estar como nós gostaríamos que ela tivesse, mas o Senhor ainda é grande e rei, digno do melhor da nossa adoração. Nós temos, ó Deus, a capacidade de oferecer o melhor do nosso rebanho. E se um dia nós assumimos um compromisso com o Senhor, nós queremos, ó Deus, fazer valer a nossa palavra. E nós assumimos um compromisso, Pai amado, a nossa vida foi consagrada a Jesus. Nós assumimos um compromisso de viver para o Senhor, de dar um bom testemunho da nossa fé. Por isso, nessa noite, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão por tratar o Teu nome com desprezo. Perdão por tratar a Tua mesa com desprezo. Perdão, ó Deus, por em tempo de culto falar, que canseira, de novo isso, mais uma vez. O Senhor é grande rei. Terrível é o Seu nome entre as nações. E haverá um dia quando o Senhor Jesus vier para reinar, ó Pai, onde todas as nações serão subjugadas, ó Pai amado, se ajoelharão diante do Senhor, reconhecerão a Tua glória. E o texto diz, ó Deus, que o Senhor reinará desde Sião com cetro de ferro. Ó Deus, nós fomos aproximados do Teu povo, Pai amado, pela nova aliança, e a nossa adoração pode ser recebida pelo Senhor. Então nos ajude, Pai, a oferecermos ao Senhor o melhor em nome do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja marcada por excelência. Nos perdoe, ó Deus, pelas faltas e pecados cometidos contra o Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.